funcionando. Tá? Tá sim. Ótimo. Podemos? Podemos, Aldinha. Você vai falando que eu vou passando. Tá bom. Bom, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês e juntos nós podemos estudar um pouquinho dessa mediunidade chamada psicografia, né, que atiça tanto a nossa curiosidade que muitas vezes nós recorremos para acalmar os nossos corações. Então, vamos ver mais ou menos alguma coisa sobre mediunidade, não vamos entrar no assunto de uma maneira assim bastante íntima, mas vamos dar uma passada sobre as mediunidades existentes para que depois nós possamos então entender a psicografia. Vamos lá, Martinha? Oi? Pode passar? Posso? Não estou conseguindo. Peraí. Não está saindo. Só um minutinho, não sei por que não está indo. Deixa eu ver. Foi? Foi. O que é uma mediunidade, né? A mediunidade é uma sensibilidade que o ser humano traz ao reencarnar, é inerente ao ser humano, e essa sensibilidade permite que um espírito desencarnado influencie, né, essa pessoa encarnada. Então, o encarnado passa a receber outras ideias, outros pensamentos que não lhe pertencem, mas que pertencem a uma outra pessoa, ou seja, um espírito desencarnado. E esse processo permite a comunicação entre os dois mundos, que foi o que Allan Kardec tão maravilhosamente descobriu, quando então as mesas girantes lhe trouxeram todas aquelas comunicações, ou seja, o mundo dos mortos, que até então acreditava não ter possibilidade de comunicação, mas de estarem vivos e poderem se comunicar. Então, aqueles que já partiram através do processo chamado morte, encontram nos espíritos encarnados aqui na Terra essa sensibilidade, e eles podem, dessa maneira, então, estabelecer uma comunicação, trazer notícias, trazer orientações, trazer conselhos, e para que isso aconteça, nós precisamos ter aí um médium com bastante equilíbrio. Bom, quais os tipos de espíritos que se comunicam? Aí nós temos uma escala espírita, se vocês quiserem mais detalhes sobre essa escala espírita, vocês podem ir lá no Livro dos Espíritos, através da pergunta de número 100, vocês vão entender direitinho essa escala. Os de primeira ordem são espíritos puros, né? Que na primeira classe estão os espíritos puros e na segunda classe os espíritos superiores. Na segunda ordem estão os bons espíritos. Então, essa segunda ordem, todas as ordens são divididas em classe. Então, na terceira classe dos bons espíritos, estão os espíritos de sabedoria. Na quarta classe estão os espíritos prudentes ou sábios. Na quinta classe estão os espíritos benevolentes. Então, esses espíritos fazem parte da segunda ordem. E na terceira ordem são os espíritos imperfeitos, né? A sexta classe são os espíritos perturbadores. A sétima classe são os espíritos neutros, que não estão nem aí. Na oitava classe, nós temos os espíritos pseudos sábios, que dizem que sabem muito, mas na verdade são apenas enganadores. Na nona classe, nós temos os espíritos levianos e na 10ª classe, os espíritos impuros. Se vocês perceberem, da 10ª classe até a primeira, nós temos um processo constante de evolução. E é dentro dessa classe de espíritos que nós encontramos a possibilidade de, através de uma avaliação da psicografia ou da comunicação recebida, a possibilidade de avaliar a categoria do espírito que está se manifestando, se é um espírito de sabedoria, se é um espírito prudente, se é um espírito leviano, pseudo-sábio, por isso que é tão fundamental que todas as comunicações sejam avaliadas, para sabermos se elas têm um bom conteúdo, e se elas tiverem um bom conteúdo, provém de um bom espírito. E se não tiver um bom conteúdo, provém de um espírito que ainda está na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, é essa classe, né, o conhecimento dessa classe que nos dá
a segurança da avaliação das comunicações. Médium é toda pessoa que recebe a influência de espíritos, né? Podendo ser de maior ou de menor grau. Intuitivo, todos nós somos. Todos nós recebemos intuição. Quem nunca, né? De repente saiu de casa para ir para um lugar e muda o caminho, vai visitar um parente ou um amigo e chega lá, encontra uma situação difícil, precisando de ajuda. Ah, eu pensei em você. E aí a gente fala, nossa, eu nem vim aqui, acabei vindo. Isso foi uma intuição. Ostensivo. São algumas pessoas que nascem com essa condição, precisando educá-la corretamente. Ou seja, o médium ostensivo é o médium que traz, né, a sensibilidade mediúnica. Ela vai, em determinado momento da sua vida, ela vai aflorar, e aí é necessário, através do estudo, da participação em um grupo espírita, numa casa espírita, ele vai educar essa mediunidade. De que forma? Estudando, compreendendo, conhecendo o funcionamento dessa mediunidade, ele passa, então, a colocá-la a serviço do bem de uma maneira segura, de uma maneira correta, porque ele conhece, ele sabe. A mediunidade, ela não se desenvolve. Ninguém tem essa capacidade de desenvolver a sensibilidade no ser humano. Ela se educa, porque ela se desenvolve por si só, ela se manifesta. E a casa espírita tem a função de educá-la através do estudo. O médium é uma pessoa normal, gente, como qualquer outra, que deve buscar o aperfeiçoamento constante. Muita gente diz assim, o médium é uma pessoa superior, é uma pessoa que precisa ser idolatrada. Não, ele é uma pessoa normal. Ah, então o médium é aquela pessoa que deve muito, que errou muito, então traz a mediunidade, mais uma ferramenta para consertar os erros do passado. Não sei, talvez seja, talvez não. Talvez a mediunidade tenha vindo para que ele possa trabalhar na obra do bem e possa ser uma ferramenta de educação para tantas outras almas necessitadas e carentes. Que coisa linda, né? É como um professor que estuda e ensina. A mediunidade também tem essa função. A classificação da mediunidade. Kardec classificou a mediunidade de duas formas. Uma de efeitos físicos, que são aquelas que a gente vê lá no início da codificação do Espiritismo, muitas manifestações, né? As materializações, as pancadas nas paredes, né? As pedras que muitas vezes eram atiradas sem efeito, sem causa nenhuma. Então, isso são efeitos físicos, ou seja, tudo aquilo que o nosso ouvido ou o nosso olho possa ver. E efeitos inteligentes, que é tudo aquilo que nos possibilita compreender algo além do que possamos ver, né, com os nossos olhos carnais, ou seja, é a psicografia, é a psicofonia e tantas outras mediunidades que tem aí, que são as mais utilizadas hoje. As de efeitos físicos já são mais raras, né? E para que a comunicação ocorra, é necessária a combinação do fluido do médium e do espírito comunicante. O espírito não entra no corpo de um médium como muita gente acha. Esse corpo já pertence ao espírito encarnado. A mediunidade se processa de pensamento para pensamento. É uma combinação fluídica entre o corpo perispiritual do médium e do espírito, que possibilita que o médium capta o pensamento do espírito e então ele transcreve esse pensamento ou ele fala o que o espírito está desejando que seja falado. Tipos de mediunidade. Não vamos falar de todos aqui, porque são muitos. No livro dos médiuns, Kardec classifica muitos, mas como hoje a nossa meta é a psicografia, nós vamos falar um pouco da audiência, que é a capacidade de ouvir os espíritos, só o médium ouve, os demais não ouvem. A vidência, que é a capacidade de ver os espíritos, só o médium que está ali, que tem essa capacidade, vê. Os demais que não têm a vidência não vão ver. A psicofonia, que é a capacidade de falar através, né, da voz, aquilo que o espírito está desejando que seja dito, né, que é uma mediunidade bastante comum, e a psicografia, que é a capacidade de transformar em palavras, em letras, né, escrever a mensagem que o espírito está ditando.
Então, as outras, aí nesse momento nós não vamos adentrar, porque não é o assunto da noite, mas vocês podem buscar o livro dos médiuns que está lá. A psicografia pode ser de que forma? A mecânica. O espírito atua diretamente na mão do médium. O médium pode estar até conversando com uma outra pessoa, mas sua mão vai estar obedecendo à vontade do espírito e vai estar escrevendo, né? A semimecânica. A mão, ela é impulsionada pela vontade do espírito, mas o médium tem consciência do que a mão está escrevendo. Então, ele tem as duas coisas, ele tem a consciência, ele tem a certeza do que vai ser escrito, mas ele não tem muito controle sobre sua mão, porque é o espírito quem está dominando a mão. E a intuitiva, que também é uma das mais utilizadas no momento atual. O espírito transfere para o pensamento do médium o que ele quer que seja escrito, e o médium, por sua iniciativa, toma do lápis e escreve, transforma o pensamento do espírito em letras, né? Então, essa é a intuitiva. O médium não sente tanto impulso na mão, ele sente mais a mensagem na sua mente, e ele vai transcrevendo essa mensagem. Médiuns de psicografias conhecidos. Tivemos na história do Espiritismo a Carolina e a Julie Bouldan, né, acho que é assim que fala, que eram duas irmãs, que auxiliaram por demais Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Francisco Cândido Xavier, que eu acho que é o médium, assim, dentro da categoria da psicografia, o mais atuante, o mais, assim, que nos deixou exemplos maravilhosos, e também Divaldo Pereira Franco, que até hoje ainda está inativa lá na cidade de Salvador, lá em Bahia. Então, esses daí são os mais, né, mais conhecidos. Pode ir. A psicografia de Chico Xavier é indiscutível, né? Ele produziu por demais livros com informações doutrinárias, mas eu acho que uma dos trabalhos do Chico mais relevante, no meu entendimento, foram as mensagens de entes queridos, ou as chamadas cartas, que o Chico, né, psicografou durante toda a sua trajetória, consolando tantos corações. Importante frisar que o Chico tinha uma mediunidade rara, que poucas pessoas possuem, que era de trazer nas suas cartas detalhes íntimos do espírito ou da família que ia receber aquela mensagem. Chico tinha essa capacidade, essa mediunidade de apelidos, buscar assuntos que só o desencarnado, o espírito comunicante e a família tinha conhecimento. Então, isso era uma mediunidade bastante rara, é ainda, por isso que hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de aceitar determinadas psicografias, porque esperam uma carta íntima, mas não é todos os médiuns que conseguem isso, viu, gente? Chico conseguia com maestria, uma coisa muito linda. E eu acho que era só o que eu tinha para dizer. Vou passar para a Martinha agora, ela vai falar da reunião mediúnica da USE Distrital Vila Maria, e no final a gente abre um bate-papo, né, Mar? Isso aí. Então, dando continuidade agora, gostaria de lembrar né, que nós temos uma reunião mediúnica que funciona, ela acontece nas dependências do Gabriel Ferreira, do Gabi, mas é uma reunião da USE Distrital Vila Maria. E como eu sei que tem pessoas que estão participando e que não fazem ideia do que é isso, eu vou dizer então o que é a USE. USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Existem os órgãos, né, nós chamamos de órgãos, que reúnem casas que estão próximas geograficamente. Então, na Vila Maria, a USE Distrital de Vila Maria é um desses órgãos, e tem casas espíritas da Vila Maria, da Vila Munhoz, Vila Medeiros, também Jardim Brasil. Então, são todos bairros próximos, e essas casas se reúnem para desenvolver trabalhos em conjunto. Palestras do mês que a gente faz, né? Enfim, eventos e outras coisas que a gente vai desenvolvendo, né? Uma delas é essa reunião, que no momento não está acontecendo
porque a reunião mediúnica, ela precisa, né, ela acontece, no caso de presencialmente, não podemos agora. Então, como que nós estamos fazendo? No mesmo dia, que é de segunda-feira, o grupo faz a leitura de um texto do Evangelho, uma reflexão e vibrações por nomes que nos são passados com pedidos de psicografia. E é então um pouquinho sobre o funcionamento dessa reunião que eu vou falar agora. Porque muitas pessoas que estão aqui conosco hoje estão entre essas pessoas que nos pedem a psicografia, para que elas entendam como que funciona esse trabalho. Então, para começar, então, como eu disse, ela é semanal. No momento, ela é, mais uma vez, suspensa, até que a gente retorne possamos nos reunir presencialmente com segurança, mas semanalmente estamos fazendo as vibrações. O que são vibrações? São preces. Então, nós mentalizamos as pessoas, os nomes, a gente pega toda segunda-feira um determinado número de pessoas, né? E não só do desencarnado, mas também dos familiares, porque nós entendemos que as pessoas que se separam momentaneamente dos seus entes queridos estão sofridas, estão com saudade, enfim, então nós envolvemos toda a família nessa vibração, que é feita com muito carinho, não tenha dúvida alguma. Nessa reunião nós temos médiuns de psicografia, temos de psicofonia, temos médiuns intuitivos, de sustentação. De todos esses aí, eu acho que o único que não foi falado foi de sustentação, que são aqueles médiuns que doam, né, o fluido para que a sua energia, melhor dizendo, para que a reunião possa se desenvolver de uma forma harmoniosa, tranquila, e todos possam aproveitá-la da melhor maneira possível, tanto encarnados quanto desencarnados. Opa, foi? Passou, né? Desculpa. Tá. Qual é o objetivo dessa nossa reunião? Ela não tem o único objetivo das psicografias. Nós mesclamos um pouco. De que forma? Nós fazemos pesquisas sobre temas variados, são coisas muito simples, mas que a gente faz dentro de um planejamento, por assim dizer. Então, nós selecionamos o tema que nós queremos pesquisar, desenvolvemos previamente questões sobre aquele tema e, uma vez por mês, quando a gente está realizando essas pesquisas, nós dedicamos a reunião para isso. E de que forma que ela acontece? Espíritos que se manifestam e nos trazem alguma informação, vão respondendo às questões que nós elaboramos previamente. Além disso também, nós temos em alguns momentos diálogo com os mentores das instituições, com outros companheiros do movimento de unificação que já retornaram à pátria espiritual, se comunicam, nos trazem alguma mensagem de fortalecimento, ou mesmo nos cumprimentam como amigos queridos fazem, né, numa demonstração de que, de fato, os afetos não se acabam com a morte física. Para quem está aqui hoje, que é do movimento de unificação, a gente já teve o privilégio de conversar com o seu Agostinho Andreoletti, com o seu Carlos Cirne, com o Dagoberto Laurito, com o seu Izuíno e outros companheiros tão queridos que já nos deixaram aqui na carne. E também temos aí mais de uma vez por mês, ou seja, a maior parte da reunião é dedicada a atender esses pedidos de psicografia, que vêm tanto de pessoas das casas da USE Vila Maria, como de pessoas de fora, que chegam até nós por várias formas, com a solicitação. E aí, então, assim que a pessoa entra em contato, o que nós pedimos para elas? Nós pedimos que nos passem determinados dados, tanto dela própria que está solicitando, quanto do desencarnado. Quais são os dados? Então, a gente pede que do desencarnado venha o nome completo, a data de nascimento do desencarne e o motivo do desencarne, o óbito. E o solicitante, o seu nome completo também, o grau de parentesco e o contato. Quando nós começamos a reunião, que foi em 2009, era e-mail. Hoje é mais WhatsApp, porque as pessoas estão usando mais WhatsApp do que e-mail, né? E aí, então, esse pedido chegando, ele entra numa lista por ordem de chegada.
nós não temos, a gente não mexe nessa ordem de chegada, não passamos um para frente, enfim, chegou, vai para aquela lista, tá? Como que é feito depois o encaminhamento, quando as reuniões estão acontecendo? Em cada reunião, nós, assim, diante do tempo que dura a reunião, da quantidade de médiuns, nós temos lá estabelecidos um número determinado de espíritos que a gente tem condições de evocar na noite para receber, se ele puder, se quiser, se puder, transmitir a sua mensagem ao ente querido que a solicitou. Geralmente a gente faz assim, na semana anterior, nós fazemos a leitura desses nomes e pedimos a Deus, em primeiro lugar, e aos mentores do trabalho, que possam, se assim possível, trazer aquele espírito na próxima reunião, para que a gente possa receber o recado dele, né? É dessa forma que a gente faz. Então, isso significa o quê? Que nós não determinamos, nós não escolhemos qual a mensagem que a gente vai receber. Nós não podemos também prometer que a mensagem vai chegar. O que nós podemos prometer, porque é isso que a gente faz, é fazer as vibrações por aquela pessoa, porque na reunião, então a gente fala os nomes na reunião anterior. Na reunião seguinte, quando a gente se coloca à disposição para receber a mensagem, um recado, nós fazemos vibrações por aquele espírito, pelos familiares, todos juntos ali, envolvemos todas aquelas pessoas, pedimos a Deus e aos espíritos amigos que possam ajudar a todos eles, que possam ficar bem, que possam se sentir confortados, que possam ver da melhor forma aquela separação que é momentânea. Alguém está falando comigo? Não? Posso continuar? Tá. Pode, só alguém abrir o microfone, mas já fechei. Pode continuar. Então tá bom. Recebendo, como no dia da psicografia, o que acontece? Os espíritos, como eu falei, são evocados através do quê? Da leitura do nome completo do desencarnado. E aí a gente já começa fazendo a vibração por ele e pela família. A partir daí, os médiuns que estão presentes, aquele que sentir algo, né, digamos assim, começa ou a escrever, em alguns momentos também pode falar, geralmente é por escrito mesmo, outros podem ter intuição, falando, não vai, está aqui, mas não vai se comunicar hoje, enfim. Aí cada médium vai ter a sua forma de perceber a presença daquele espírito e captar a mensagem que ele tem para trazer, né? Havendo condições, se a mensagem é recebida por um dos médiuns, como eu falei. Depois disso, o que a gente faz? Ao final da reunião, é feita a leitura de todas as mensagens que foram recebidas. Se for uma mensagem de psicofonia falada, nós gravamos e depois transcrevemos. Então, isso faz o quê? Que também, aliás, mesmo as mensagens de psicografia, elas também são digitadas e guardadas num arquivo digital que nós temos. Temos um banco de dados que o Fabinho desenvolveu, em que a gente coloca lá, a gente registra o nome do espírito comunicante, o nome do solicitante, a gente faz lá, coloca qual foi o tipo da mensagem, né? Se foi a solicitação mesmo, se foi uma mensagem proveniente de pesquisa, enfim, nós temos lá esse banco de dados onde a gente consegue depois puxar dados do tipo quantas mensagens que nós recebemos no ano, quantas foram de solicitação de psicografia, quantas foram espontâneas, quantas delas foram de mentores dando orientação e assim sucessivamente. A gente tem um raio-x completo da reunião desde que ela começou em 2009, né? Aí, num primeiro momento, o que a gente faz? Com essas mensagens, a mensagem é lida, a primeira coisa que nós fazemos, aí nós resgatamos os outros dados que nós pedimos para as pessoas. Então, veja, no primeiro momento a gente apenas lê o nome do espírito desencarnado, mais nada. Só que aí, feita a leitura, a gente vai buscar os outros dados do tipo, né, que são a data do nascimento e do desencarne, o motivo do óbito
e o grau de parentesco de quem pediu. Para que tudo isso? Primeiro, porque a gente vai verificar se, vamos supor que o pedido o desencarnado daquele pedido desencarnou com 93 anos. E na comunicação ele escreve, eu vivi muito tempo, aproveitei bem minha vida. Então já é assim, é uma forma da gente conseguir fazer uma avaliação de que faz sentido aquela mensagem, né? Então, às vezes fala, foi a esposa que pediu, aí fala, minha querida esposa, foi tão bom conviver com você, esses anos todos foram de aprendizado. Então, a gente já, poxa, realmente, né? Tá vindo, a mensagem faz sentido também, é para quem pediu. Enfim, a gente vai investigando para verificar, né, fazer uma primeira avaliação em relação àquele pedido. Também fazemos, aí se a gente perceber, sentir que ainda há necessidade, vamos supor que a gente perceba pela mensagem ou por uma sensação de um dos médiuns ou mais de um, de que a pessoa que solicitou, a família, está ainda muito abalada com o passamento, a gente continua fazendo as vibrações por mais algumas reuniões, até a gente perceber que podemos parar, digamos assim, aquela vibração por um momento. Se acharmos que devemos retomar novamente, também retomaremos. Enfim, cada caso é um caso, não existe uma receita única, né? Como que é feito o encaminhamento da psicografia? Como eu disse, após a avaliação, ela é digitada. E aí, então, nós enviamos para o solicitante através de canais digitais, sem identificação do médium. Isso é muito importante. Todos os médiuns da nossa reunião são designados por um número. Só os participantes da reunião é que sabem quem é o médium. Então, se a pessoa que pediu a mensagem, ela não vai saber qual foi o médium que a recebeu. Por que isso? Nós mantemos o médium no anonimato, porque o mais importante é o conteúdo da mensagem. Nós entendemos isso, que não há necessidade de saber qual foi o médium. Nós já vimos casos de pessoas que, por saberem quem foi o médium, às vezes elas acabam até criando uma certa dependência em relação àquela pessoa, achando que a qualquer momento ela vai poder utilizar aquela mediunidade para mandar um recado, para receber um recado, e nós não queremos que isso aconteça, porque a gente sabe que por mais que a gente queira ajudar, a dependência não vai fazer bem para ninguém, né? Então nós acreditamos, o mais importante é o quê? É a mensagem, que chegue até a pessoa e gere um conforto para que ela entenda de fato, que ela possa ter a convicção de que a separação, como nós colocamos aqui no título, é momentânea, não é uma perda de ninguém está perdendo ninguém, a gente está se separando momentaneamente. É difícil, dá saudades? Com certeza, mas é algo natural, né? Nós também pedimos que a pessoa que solicitou, depois que lê a mensagem, que ela emita uma opinião, que nos diga se aquela mensagem deu conforto, se foi positiva para ela. Enfim, então nós também fazemos uma avaliação a partir da opinião de quem a recebeu. Algumas coisas que são importantes destacar. A primeira delas é que a grande maioria esmagadora das mensagens que nós recebemos não tem mudança de caligrafia. É a letra do próprio médium, né? Então, assim, às vezes não tem, nem todos fazem questão de pegar a mensagem no papel, né? Esse é um dos motivos. E por isso que depois de algum tempo, se não são retiradas, elas ficam lá, a pessoa tem 30 dias para ir retirar na nossa casa espírita, não temos como, né, falar que a gente vai levar, infelizmente, mas o mais importante é que tenha a mensagem em si, tá? Os arquivos, então, o que a gente faz? Na semana seguinte, mais uma vez, nós lemos, avaliamos com mais calma as mensagens recebidas na semana anterior. Então, a gente vai ver o conteúdo, coerência doutrinária, o nível de relevância da mensagem, porque, assim, para quem recebe, ela é sempre muito relevante. Por quê? Porque é um recado de um ente querido que está chegando. Mas algumas mensagens, elas são não descartáveis, mas assim, elas não trazem nenhuma novidade, né? Às vezes um espírito se comunica simplesmente, espontaneamente, para dizer
sei lá, para falar para a gente, ó, continuem trabalhando, trabalhar é importante, enfim. Então, essas mensagens são classificadas também por nível de relevância, aquelas que trazem uma mensagem muito diferente, talvez um conteúdo que nos leve a reflexões mais profundas, enfim. São registradas também as informações de intuição, de vidência, de audiência, se houver, tudo isso fica registrado. E, como eu disse, elas são incluídas num banco de dados que a gente criou para essa finalidade, né? Algumas considerações sobre a atividade de psicografia. Já falei, mas é bom repetir, infelizmente não temos como prometer receber mensagem nenhuma. Por nós adoraríamos que cada pedido a gente pudesse, de fato, falar, vai ter uma mensagem, mas não podemos, porque nós nos colocamos à disposição para fazer essa ponte entre o encarnado e a sua família, mas existem muitos fatores que vão interferir e que vão levar para que, assim, a comunicação de fato. E esses detalhes, estão fora da nossa alçada, né? Nós fazemos as vibrações para os desencarnados e familiares, isso significa o quê? Mesmo que não chegue a mensagem, essas vibrações, com certeza, essas energias positivas vão ser importantes, vão ser positivas para as pessoas que estão ali envolvidas, tanto desencarnado como encarnado, né? Nós também procuramos estimular o conhecimento doutrinário, porque a gente entende que a melhor maneira de aceitar essa separação momentânea é com essas informações que a doutrina nos passa. Nas 3 semanas anteriores a essa, nós tivemos palestras com convidados diferentes explicando o que é o desencarne à luz da doutrina espírita. E ficou muito evidente que é realmente, assim, os ensinos doutrinários, eles nos dão muita, assim, esperança, muito consolo. Por quê? Porque eles nos ensinam que nós estamos apenas nos separando por um momento e que vamos voltar a rever todas as pessoas que nós amamos. Muitas vezes, antes mesmo da gente desencarnar também e se reencontrar com eles, às vezes através de um sonho, né, durante a emancipação da nossa alma, quando a gente vai dormir, aí a gente tem um encontro com aquela pessoa, pode vir através de uma mensagem de psicografia, pode vir através de um pensamento, a gente sabe, né, que quando a gente, os espíritos conversam muito através do pensamento. Então, às vezes, pensando muito naquela pessoa, de uma forma positiva, naquele espírito, a gente vai poder, de certa forma, senti-lo perto de nós e ter alguma informação sobre como ele está e assim amenizar a dor da saudade. Há outras coisas também importantes. A Aldinha falou aí, né, do Chico Xavier, nós colocamos o Chico aqui nessa apresentação, porque quando a gente fala em psicografia, acredito eu que o primeiro nome que venha à mente é o Chico Xavier. Ele é a principal referência, acredito eu, no mensagens de entes queridos. Não vou falar nem todo tipo de mensagem de psicografia, porque a codificação toda ela foi estabelecida a partir de mensagem de psicografia. Então, enfim, foram grandes médiuns que trabalharam ali também. Mas, quando a gente fala nessa parte de um médium que foi o elo entre quem partiu e o familiar que ficou aqui sofrendo, né, com a saudade, Chico Xavier é uma referência que vem à mente. E realmente, como a Aldinha bem colocou, as mensagens psicografadas por ele, de um nível muito profundo de detalhes, que muitas vezes as pessoas imaginam que vão receber algo desse tipo, e vem às vezes uma mensagem mais simples. Então é importante saber também. Por isso, são vários fatores, pode ser porque o próprio espírito ainda queira mandar aquela mensagem mais geral, por assim dizer, pode ser também os médiums, que são diferentes, né, a mediunidade diferente daquela que o Chico tinha. Pode ser também da mensagem ser transmitida por um terceiro. Então, vamos supor que eu pedi uma mensagem de psicografia do meu pai que desencarnou, e ao invés dele vir se comunicar,
alguém vem no lugar dele para me trazer uma mensagem, como a gente faz hoje. Vamos supor, eu não posso ir ao centro, e eu falo, Alvo, faz favor, fala para a Alda tal coisa. Ele vai falar, mas vai falar do jeito dele, e não exatamente com as minhas palavras. Então, isso também pode acontecer, né? Por isso a pessoa às vezes pensa, mas o meu pai não usava essa palavra, não é ele. Não necessariamente. Primeiro, porque pode ter acontecido isso, de ter sido transmitida por um outro espírito. Pode ser que o médium não conseguiu captar aquela palavra exatamente, então colocou uma outra similar. E também pode ser o quê? O espírito na erraticidade continua a evoluir, erraticidade, né? O plano espiritual. E pode ser que nesse período aí ele tenha, assim, desenvolvido outras experiências, outro vocabulário, enfim, ele está ali se expressando de uma forma um pouco diferente do que ele fazia quando estava encarnado. Ou seja, resumindo, o que a gente tem que fazer é ver o conteúdo no geral. O que está me passando? É bom, não é? Positivo? Né? Vai me fazer bem? Enfim, também procurar ver dessa forma. O que fazer se não receber a psicografia? Depois de um tempo, você pode solicitar novamente, porque aí a gente vai fazer uma nova evocação, e pode ser que se na primeira evocação o espírito, por um motivo qualquer, não se comunicou, nada impede que mais para frente ele se comunique, né? Também ter a certeza de que o amor se mantém firme e que o reencontro é certo. A gente sempre gosta de falar isso, porque sabemos que não é fácil a gente dizer até logo para as pessoas que a gente ama, né? Existem outras formas de se conectar com quem partiu, emancipação da alma pelo pensamento, enfim. E guardar as boas lembranças e não transformar a saudade em algo negativo, mas sim, né, em algo bonito, por conta das memórias afetivas que a gente construiu. Então, sempre é bom lembrar que algumas pessoas se foram, mas outras ficaram. Também é importante nós valorizarmos o relacionamento que a gente tem com as pessoas que estão hoje aqui conosco, né, para aproveitar bastante, construir essas lembranças que um dia vão alimentar a nossa alma enquanto a gente espera o momento do reencontro. Então, era basicamente essa a apresentação que a gente preparou. Agora a gente abre aí para as perguntas. Eu vou interromper aqui o... Pronto. Olha lá, tem pergunta já, né? Alvu? Alô? Oi, oi. Só um minutinho, Má, só um minutinho. Tá. Eu já vou... Inclusive, eu escrevi lá no chat e pedi para as pessoas fazerem as perguntas via chat de início, porque senão fica meio tumultuado. A gente tem 29 pessoas na sala. Então, é o seguinte, eu vou fazer a primeira aqui, que é do Antônio. Ele faz a seguinte pergunta para vocês, meninas, Alda e Martinha. Que dizer das casas espíritas que trabalham com médiuns que não estudam e não educam suas mediunidades? Aldinha, vai lá. Antônio, infelizmente existem muitas casas espíritas que ainda trabalham assim. Devemos lembrar que a mediunidade não pertence ao espiritismo, mas para ser um médium espírita, é preciso pautar a sua mediunidade nos ensinos da codificação, né? No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Esses grupos que não estudam e levam a mediunidade como ela vai aparecendo, estão mais sujeitos a serem enganados, a sofrerem obsessões, perturbações, porque, na verdade, eles não têm o conhecimento dos perigos e dos inconvenientes de uma mediunidade, que está lá no Livro dos Médiuns, né? Então, o conhecimento é importante nesse sentido também. Infelizmente, a maioria das casas, ou um grande número de casas, hoje em dia ainda tem médiuns que dizem que não precisam estudar porque já tem a mediunidade e eles vão tocando. É lamentável, mas nós vamos fazer o quê? Né? A gente tem que, quando você pauta a sua mediunidade no conhecimento, ela se torna um instrumento fabuloso.
e não de sofrimento, mas um instrumento de prazer, assim, em contribuir, seja através do recebimento de espíritos necessitados, sofredores, ou através dos mentores das pesquisas, como a Martinha tão bem falou, que a gente tem a possibilidade de trabalhar. Mediunidade é conhecimento, e mediunidade é, antes de tudo, um ato de amor. Se você não trabalhar na sua mediunidade por amor e com amor, desista dela e vai se dedicar a outros trabalhos de caridade, aí outros trabalhos que te proporcionam maior prazer. Ela não é uma obrigação, ela é um trabalho de amor, acima de tudo. Não sei se respondi. Queria só fazer uma observação, que quando nós optamos por criar essa reunião, nós fizemos um planejamento para ela, né? E entre os itens que nós colocamos lá, é de que todos os integrantes estariam estudando continuamente. Então, é algo assim que entre nós combinamos, que nós estaremos sempre estudando, porque a gente sabe que nunca termina o estudo da doutrina, né? Sempre tem algo mais para a gente aprender. E esse contato com o estudo, ele nos ajuda também a ser médiums bem melhores, né? Como já foi falado aí. Bom, vamos lá. Fabinho, pode falar, cadê? Tem mais o pessoal da reunião. Cadê o Fabinho? O Fabinho está escondido Fabinho, aí. Fabinho, Sol. Bom, mas tem mais pergunta aqui. Deixa eu passar mais uma pergunta para vocês responderem. Da Fernanda Moraes. Ela pergunta o seguinte: tem um tempo certo para o ente querido entrar em contato com a gente? Por exemplo, meu pai tem 17 anos que desencarnou. Isso pode dificultar? Ele já pode ter reencarnado, por exemplo? E se ele já estiver reencarnado? Quem quer responder? Aldinha? Fernanda, não tem um tempo certo. Kardec, para suas pesquisas, evocou espíritos que estavam sendo velados, os corpos ainda estavam sendo velados. Porque é assim, quando nós evocamos um espírito, existem algumas regras para esse espírito responder. Primeiro, precisamos saber se ele está em condições. Depois, se ele quer, se ele tem autorização. E também tem um outro fator que é muito importante, é saber por que está se pedindo aquela psicografia. Às vezes é uma mera curiosidade. Então, o espírito ele só vai responder se ele tiver condições, se houver, né, toda essa condição espiritual, os mentores vão trazer ele vai responder, né? Dizer se seu pai já pode estar reencarnado ou não é difícil, porque cada espírito tem a sua história, as suas necessidades, e se ele já estiver reencarnado, ele vai atender o nosso pedido de psicografia? Não se esqueça que a Martinha falou em emancipação da alma. Quando o corpo dorme, o espírito sai do corpo, e ele retoma a consciência, né, mais espiritual do que a consciência carnal que ele tem. Ele pode até, se for o caso, se for urgente, se for uma coisa muito séria, ele pode até, com o auxílio da espiritualidade, ditar uma mensagem, ou como muito bem disse a Martinha, um mentor espiritual trazer notícias dele. Então, é assim que funcionam as coisas. Nós não temos o poder de fazer o espírito vir, nós temos que respeitar as regras que ele vive e também as nossas aqui. Má, você quer complementar? Não, a Aldinha já colocou bem, acho que não preciso não, tem mais Tem mais perguntas aqui, então, eu vou ler aqui, da Jane, ela faz a seguinte pergunta: é verdade que o nosso ente querido recebe uma carta plasmada escrita por seus familiares? Se sim, como funciona? Eu estou entendendo aqui com essa pergunta, Aldinha, posso falar? Depois você complementa, desculpa. Eu estou entendendo com essa questão, assim, de que lá no plano espiritual plasmam uma carta e entregam como se fosse uma carta igual que a gente recebe aqui, né? Não há necessidade disso, porque o espírito se comunica pelo pensamento. Então, pelo pensamento, nós estamos ligadas àquela pessoa que partiu, então a gente está conversando com ela. Por exemplo, o meu pai desencarnou já tem 19 anos. Eu, muitas vezes, me pego aqui conversando com ele, falando, oi, tudo bem aí? Aqui, como você sabe? Enfim, eu converso com meu pai, altos papos, pelo pensamento. Não tem essa necessidade de plasmar nada. Agora, é óbvio que, dependendo do estado do espírito, ele pode, assim, não ter essa
essa percepção, não conseguir captar esses pensamentos, tal. Existe essa possibilidade? Existe, mas não tem essa plasmar não precisa. Aldinha, quer complementar? Ou alguém? Bom, se alguém quiser complementar, tudo bem. Não, Martinha, você falou muito bem. Nós não podemos esquecer que o pensamento é a linguagem universal dos espíritos. Você pensou, você se conectou, você se comunicou, né? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar dessas cartas, né, que são plasmadas do familiar para o ente que desencarnou. Mas eu não vejo também tanta necessidade, não, a não ser que seja um estado muito, muito sério. Como muito bem disse a Martinha, nós pensamos, nós nos comunicamos. Nas suas orações, quando você leva o seu pensamento e envolve o seu familiar nesse pensamento de amor, né, mesmo que seja cheio de saudade, mas cheio de amor, ele vai receber de alguma forma. Talvez ele não consiga ainda conectar e entender que você está conversando com ele, mas ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar da filha, ele vai lembrar da companheira. Por quê? Porque naquele momento houve uma conexão. É assim que, né, a gente vai se comunicando uns com os outros. Tem uma pergunta aqui que veio privado para mim, que tem a ver com... A resposta é praticamente essa, então eu vou ler aqui, que a pessoa pergunta se o ente querido sabe, no dia da psicografia, que houve essa solicitação. Né? Ou seja, eu pedi uma mensagem do meu pai, ele sabe que eu pedi naquele dia? Tal. Então, como é pelo pensamento, e também como a gente faz a evocação, né, ou melhor, a gente lê os nomes na reunião anterior, sim, de maneira geral, ele vai saber que está sendo solicitada a psicografia. Agora, se vai se comunicar, aí já é outra questão, não podemos obrigar, né? Tem uma outra pergunta aqui que é da Fernanda também, ela comenta que uma amiga recebeu uma psicografia de um filho que foi assassinado e ele contou detalhes do que aconteceu, sabendo, inclusive, quem foi que cometeu o crime. Aí ela pergunta se é verdade isso, se é possível. Meninas? Pode ir aí, Aldinha. Sim, é possível, sim. Fernanda, né? Fernanda. É possível, sim. Quando a gente lê as cartas que Chico Xavier psicografou, elas são ricas em detalhes. Então, tem médios que têm essa condição de captar esses detalhes e transcrever. Não conheço o conteúdo desta carta, mas que é possível, sem sombra de dúvida, não tem problema nenhum. Agora, nós precisamos entender o seguinte, gente, a morte não santifica ninguém. Então, quando uma pessoa morre ou ela desencarna, ela vai continuar sendo na espiritualidade, na erreticidade, o que ela era aqui. E tem muitos espíritos que levam um bom tempo para ter consciência dessa mudança, dessa transformação que ocorreu na sua vida. Eles, às vezes, vivem um período de perturbação, um período, assim, de não entender direito o que está acontecendo. E se nesse momento se pede uma psicografia, se pede notícias, às vezes não se consegue porque o espírito não está em condições de dar. Então, tem todos esses fatores. E em relação a esse caso, né, que envolve um assassinato, assim, só a gente fazer uma observação de que assim, tomar certo cuidado, né, porque de ter sempre aquela avaliação e etc e tal, porque é algo bastante complexo, né? Enfim, porque às vezes a gente, enfim, analisar todos os detalhes, porque às vezes... Complexo e comprometedor, né, Martinha? Exatamente, então, né? Exato. Bom, aqui agora a gente, nas perguntas escritas, né, a gente já encerrou. Eu vou abrir agora quem quer fazer perguntas oralmente. Por favor. Não, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. A Jane fez uma observação, né, de que o pai desencarnou há 4 meses e ela conversa com ele todos os dias como se estivesse aqui, que isso faz muito bem, que ela faz sempre de forma positiva. É isso aí, gente. É uma forma da gente manter a conexão e matar a saudade. Eu mato a saudade do meu papai assim, já faz tempo. Então, a gente vai abrir aqui para quem quiser fazer as perguntas oralmente. Quem quer
começar, levante a mãozinha, pode Ou ser. fazer comentários também, né, que complementem. Sim. Temos pessoas aí que conhecem muito bem e podem ajudar também, né, Mara? Olha lá, o A Silver, Silver. o Silver Só um levantou, pouquinho. depois A a Rose. Rose fez uma observação aqui de que os encontros foram muito importantes, que ela teve os questionamentos respondidos. Que bom, a gente fica feliz, Rose. Obrigada por você ter acompanhado. Deixa eu só esclarecer, né? Foi a Rose e a gente tem a Roseli, né? É a Rose lá do Rio. Foi a Rose do Rio, e a Roseli, depois do Silvestre, vai fazer um comentário, uma pergunta, depois o Fernando, que levantou a mão. Vai lá, Silver. Bom, boa noite a todos. Que bom que as nossas reuniões têm auxiliado as pessoas nesse esclarecimento, né? Mas você foi bem feliz na colocação que o Gabi não promete psicografia para ninguém, né? Isso deveria ser uma regra geral dentro do movimento espírita, né? O que, infelizmente, não é para essas pessoas que estão iniciando. Em algum momento, né, vocês podem se deparar em algum centro onde há essas promessas, né, de que ali é garantido, que eles garantem que o espírito vai se comunicar. E quando houver esse tipo de promessa, eu já diria para você descartar esse centro, porque não é um local sério, é onde não há um estudo e não há um conhecimento, né? Porque, como foi bem colocado em toda a explanação aí do Fabinho, da Alda e da Martinha, não há critérios que você possa garantir que um espírito vá se comunicar, né? Já que depende dele se comunicar, e não única e exclusivamente dele, de N fatores, como foi bem colocado aí, para que ele se comunique. Então, nosso alerta fica para que, se em algum momento se deparar com uma situação dessa, procure um outro lugar, procure pessoas mais esclarecidas para que possam pedir essas informações. Suzete quer falar. Beleza, vamos, depois eu estou vendo aqui também, mamãe. Agora a Roseli pediu, depois o Fernando e depois a Suzete. Vamos lá. Eu queria só perguntar se alguma vez vocês receberam alguma comunicação de algum espírito que não acreditasse que existiria uma outra vida e que ele tivesse admirado por estar se comunicando e estar podendo fazer esse contato. Eu acho que teve mais de uma situação dessas. A Aldinha também, a Sol, o seu Roberto, Fabinho, depois aí confirma. É mais comum do que a gente imagina isso, Roseli. Eu lembro de um agora em que um menino que desencarnou na Primeira Guerra, num bombardeio, e ele estava sentado exatamente no mesmo galpão, falando, né, que caiu, a bomba caiu ali, e que ele sobreviveu, mas que ninguém estava dando atenção para ele, que ele estava lá há muito tempo, com fome, com frio, Ele etc. estava num canto, né, numa casa, num canto. Lembram disso? Eu lembro. Então, tem muitos casos, sim. Bom, vamos lá. Agora o Fernando. Fernando, abre seu microfone, por favor. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu gostaria de saber como assim que eu posso me explicar melhor. No momento que a pessoa vai fazer uma psicografia, vai buscar uma psicografia, né? Na verdade, o espírito que está ali, ele vai saber que é eu que vou receber aquela mensagem naquele dia, ou não tem essa possibilidade? Não sei se deu para entender a pergunta. Normalmente, Fernando, a gente, vamos supor, você solicita a psicografia. Ele já vai saber que foi o filho que solicitou, foi o irmão, foi a esposa, entendeu? Então, porque a gente fala, é a psicografia de fulano de tal, ele já sabe que foi o filho que solicitou. Quando você pensa assim, eu vou pedir uma psicografia do meu pai, você, de certa forma, já está mandando um recadinho para ele. E se ele tiver em condições, ele já vai entender o seu recado. Muitos espíritos talvez não, mas alguns sim. Então, normalmente, as comunicações, o espírito, às vezes, ele já se dirige, meu filho, né, ou minha esposa, porque ele já sabe que foram aquelas pessoas que pediram. Não é, Má?
Márcia, o microfone está fechado. É, exatamente isso. A maioria das mensagens, elas chegam para a pessoa já que pediu, sei lá, minha querida filha, a minha esposa, que saudades do meu pai, né? Alguma coisa assim. A Sidoca entrou aí também, legal. Suzete, vamos lá, seu microfone. Pronto. Eu só gostaria de fazer uma colocação. Quando meu pai desencarnou, eu recebi várias psicografias, nem havia solicitado, mas vários amigos me mandaram psicografias. E assim, muitas delas não batia não condizia com o vocabulário, com a maneira do meu pai se portar, da maneira de meu pai falar. Então, e a gente sabe também que muitas pessoas psicografam, né, assim, e acabam aceitando fielmente aquilo sem passar pelo crivo da razão, como Kardec sempre nos orienta. Então, conhecemos casos de pessoas que acabaram acreditando na psicografia que recebeu e acabaram ficando até perturbadas, porque veio uma mensagem que não era tão boa, entendeu? Entrando em detalhes e que, na realidade, nem deveriam ser verdadeiras. Então, esse cuidado da análise da psicografia é muito importante. Eu acho que vocês já falaram isso. Então, acho que a gente tem que fazer uma análise crítica, sim, avaliar se é ou não da pessoa que a gente conhecia, né? E o que vem. Tem mensagens que são, assim, tranquilas e que não comprovam nada, mas também não provocam nenhuma celeuma, não provoca nenhuma coisa diferente para a pessoa que recebe, né? Então, é só uma contribuição. Vocês concordam comigo? Concordo plenamente. E tem até um outro porém, né, Martinha, que já aconteceu com a gente, de o espírito fazer ele ditar uma mensagem e o estado dele ser assim extremamente deplorável. E aí a gente fica naquele questionamento, entrega ou não entrega, não é verdade? Porque às vezes a mensagem, em vez de ser consoladora, ela vai levar para o familiar, que não tem entendimento doutrinário, uma preocupação muito grande, porque as lamentações do espírito eram muito grandes, né? Eram muito grandes. Então, é um cuidado que a gente precisa ter mesmo, porque senão você, em vez de consolar, você vai gerar conflitos. Exatamente, a gente tem que ter responsabilidade, né? Mesmo porque, dependendo do estado emocional que a pessoa estiver, aqui, ao invés de fazer um bem, pode ter um efeito contrário. É verdade. A Ruth Nunes levantou a mão. Ruth, você quer... Ela está lá em São Francisco. Eu tô vendo. A Golden Gate ali. Pode falar, Ruth. Boa noite a todos. Boa noite. Minha filha me estuda, eu não sei. É minha primeira reunião e eu não sei mexer ainda, então eu fico teclando em tudo aqui. Na verdade, eu não sei se tem uma pergunta formulada. Eu venho acompanhando vocês pelo YouTube. Eu procurei o canal pela internet por causa da psicografia. Minha mãe desencarnou há 7 anos. Ela era candomblessista. Nós passamos uma vida, né? A minha vida inteira foi candomblé. E no meio disso tudo, eu comecei a ler um livro e outro relacionado à doutrina, né? Kardecista. E aí eu conheci essa doutrina para minha irmã. Nós temos inúmeras dúvidas, inúmeras coisas a gente passa relacionado a esse desencarne, muito sofrimento, porque foi algo bem triste na vida da gente, foi muito repentino, mas tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu gostaria de saber, nem sei se isso é uma pergunta, mas eu gostaria de saber se tem algum livro relacionado a pessoas que eram candomblecistas e se descobriram nesse mundo, o que elas acreditam, porque, na verdade, são doutrinas totalmente diferentes, né? Eles têm outras ideias. E eu queria saber se tem, porque eu não vi nenhum livro sobre isso em lugar nenhum. Na verdade,
candomblé e o espiritismo, o que eles têm em comum tem algumas coisas em comum no sentido de acreditar na vida após a morte, na comunicabilidade dos espíritos, sim, mas no restante tem bastante coisas diferentes também, são coisas distintas. Eu, particularmente, não conheço nenhum livro, agora a gente pode pesquisar e, de repente, se encontrar, passar para você. Pode ser assim? Pode, obrigada. Imagina. Eu sonhei muito com ela no começo, que ela sofria muito, que relacionado, tudo misturado, de sofrimento e candomblé, então eu tenho essa curiosidade de saber o estado dela, se ela está bem. E depois de um tempo eu tive um sonho, eu acho que foi um encontro, porque eu estava cochilando, e ela veio ao meu encontro e foi muito rápido. E eu falava assim, por que você está aqui? Você morreu, né? A senhora morreu. E ela falava, Ruth, eu estava com saudade. E ela me dava um abraço muito forte. E eu nunca mais sonhei coisas ruins relacionadas a ela. Foi um encontro. Eu também acho. Eu acredito que foi um encontro. Você avalia pela emoção que você sentiu. E quando é só um sonho, não fica emoção. Eu senti até o cheiro dela no meu quarto. Ela tá bem. Obrigada, gente. Depoimento da Ruth, bacana. Silvestre, você quer falar? Pode abrir o microfone. Rapidinho, essa questão da Ruth foi bem interessante, né? O interessante é que, espiritualmente, quando um espírito desencarna, a condição dele no mundo espiritual é inerente a como ele viveu aqui na Terra, né? Inerente às suas realizações aqui, quanto encarnado, né? Como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. E não tão inerente, lógico, isso, as suas crenças estão, faz parte de todo esse conjunto, né? Mas, se ele for espírita, católico, protestante, judeu, muçulmano, budista, ou até ateu, a forma como ele se portou aqui quanto encarnado é que vai determinar a sua situação na pátria espiritual, né? Se sua mãe for uma pessoa que se portou bem aqui, como você conviveu bastante com ela, com certeza ela estará bem também lá na pátria espiritual, tá? Legal. Temos aqui a Lucimar, ela quer fazer fazer uma pergunta. Lucimar, seu microfone, você abrir, por favor. Lucimar? Oi, eu estava tentando abrir o microfone. Fazer uma pergunta. Meu marido faleceu faz 6 meses. Eu já fiz um pedido de psicografia, não recebi. Ele era espírita, né, e de incorporação. Tinha vários entidades, né, que ele recebia. Ele era uma pessoa muito ansiosa, tá? E fumante, né? Fumante, assim, muito, né? Fumava muito. E uma coisa que me intrigou, que exatamente hoje, faz 6 meses que eu estava com ele no hospital, que foi a última noite muito terrível para mim, ele procurava, de qualquer forma, o cigarro no bolso, supostamente que ele tivesse, mas ele não tinha nem bolso, nem camiseta, nada, e ele estava sempre passando a mão, e eu perguntava para ele o que ele queria, e ele dizia que queria um cigarro, era um cigarro. Bom, enfim, ele faleceu, né, dia 28, e uma coisa que me intrigou, que de sexta para sábado, agora passado, eu estava dormindo, acordei com uma pessoa do lado da minha cama, né, fumando, assim, até jogando a cinza, baforando, assim, em cima de uma gatinha, que eu tenho um gato e uma gata. E essa gatinha era o xodó dele. E uma das coisas que ele falava para mim, quando ele retornou do hospital, que ele ficou 22 dias, ele falava para mim que a gente tinha que levá-los ao veterinário. E ele até ajudou o parto desta gata, quando ela nasceu. E quando ele, assim, não era, naquele momento que eu vi, não era o meu marido, mas ele podia estar com outra forma, não poderia.
Eu acho que sim, pelo que eu tenho estudado pelo Espiritismo. Mas quando eu acordei e olhei para ele, ele simplesmente se dissipou no ar, mas eu percebi que ele ainda estava aqui no quarto, ao pé da minha cama. É como se eu tivesse espantado quando eu acordei, porque eu acordei do nada, estava dormindo, acordei e vi um homem assim do lado da minha cama, aonde exatamente ele dormia, no lado onde ele dormia, mas de pé. E assim, aí a minha preocupação eu acho, né, que ele precisa de resgate, de ajuda, aonde ele está, porque eu acho que ele ainda está apegado ao vício, e isso faz muito mal para o espírito, não é isso? Talvez seja isso que ele ainda não pôde se comunicar. Não sei. Eu rezo todas as noites, eu converso muito com ele, eu acendo vela, eu vou à missa, tenho feito missa mensalmente, inclusive amanhã farei uma missa para ele de 6 meses. O que mais eu poderia ajudá-lo? Ou de que forma o Espiritismo poderia contribuir também comigo? É grande a minha pergunta, né? Menina. Vou falar um pouquinho, outras pessoas depois complementam, né? Então, em relação ao que você falou, que você viu, a percepção que você teve, fica difícil comentar, porque de dizer exatamente o que foi e tal, porque a gente, né, você que teve a sua percepção. Pode ter sido no momento da emancipação da alma e você achar que você já estava acordada, né? Então, pode ter sido um encontro, ele pode ter aparecido, ele pode, mas não tem como a gente afirmar com certeza. O outro aspecto, são 6 meses, então, quer dizer, isso aconteceu, o desencarne dele aconteceu já durante a pandemia, e as casas espíritas estão todas fechadas, ou quase todas, sem reunião presencial. Sem reunião presencial não tem como realmente, as reuniões mediúnicas não estão acontecendo, a gente está fazendo vibração à distância, né? Não recebe a mensagem, então por isso também esse é um dos motivos que não chegou para você nem para ninguém, nenhuma pessoa que pediu, né, depois que aconteceu tudo isso, recebeu alguma coisa. Outra coisa, assim, com certeza, na espiritualidade, se ele está, a gente não sabe se ele está buscando, né, se está sentindo essa falta do cigarro, a gente não sabe exatamente como que ele está. Ele pode estar numa espécie de hospital, sendo cuidado, e isso pode ser alguma, enfim, não dá para a gente ter certeza, mas você fazendo as preces que você disse que está fazendo, nem pelo que sua colocação, acho que você acredita, né, você deve ser católica, seguir um pouco o catolicismo, é óbvio que a missa, essas orações mal não vão fazer, mas você deve fazer regularmente, todo dia, né? Quando pensar nele, pense fazendo uma prece, pedindo que ele esteja amparado, que Deus possa ajudá-lo, e os espíritos bondosos, os espíritos amigos também. E peça também esse apoio para que você tenha forças para superar, etc. e tal. Eu acho que tudo, realmente a saudade do desencarne, ela é só aos poucos que ela vai amenizando, ela vai se tornando diferente. É natural que a gente tenha essa saudade, que a gente queira ver, essa ansiedade para receber uma notícia e tal. Só que tudo, isso não depende de nós que estamos aqui. Por isso que eu acho que o Espiritismo nos ensina, de que a morte é só do corpo físico e que os afetos jamais se distanciam, jamais deixam de existir, é muito importante para a gente prosseguir, né? Aí eu peço a ajuda para os universitários para complementarem a resposta. Eu só queria fazer um complementozinho aqui, até para tranquilizar a Lucimar, né? Na questão 618 do Livro dos Espíritos, eles falam, né, que ninguém se encontra desamparado, né? Ele ainda faz uma analogia e fala assim: observemos o Sol, ele despeja seus raios de vida para todos os seres e todas as coisas, e ainda por outros mundos, cujo tipo de vida, de modo e de vida escapam ao conhecimento dos homens. Ou seja, Deus não desampara ninguém. Então, as preces que ela tem feito e que, como a Martinha bem colocou, né, ela pode fazer diariamente ou quando sentir necessidade, vai auxiliá-lo sempre, com certeza. E não será que vai auxiliar? Vai auxiliá-lo. Né? E sempre lembrar que Deus não deixa nenhum dos seus filhos desamparado.
Então, com certeza, a ajuda para ele estará sempre disponível, né? Aldinha, você quer comentar mais alguma coisa ou mais alguém? Não, Álvaro, eu acho que tudo já foi dito, é a prece agora nesse momento e tempo. Cada um de nós temos o nosso tempo de despertar, seja na espiritualidade ou seja aqui no corpo físico, né? E então nós temos que ter paciência, confiança em Deus, orar sempre e ter a certeza, como muito bem falou o Álvaro, Martinha também, que todos nós estamos envoltos na misericórdia do Pai maior. Então todos nós estamos amparados. Agora depende de cada um de nós buscar esse amparo o mais rápido possível. Então continue orando pelo seu companheiro, continue, né, mantendo a sua serenidade, a sua tranquilidade, que ele vai estar bem. Se ainda não estiver, vai estar bem daqui a pouco. Você vai ver. Fique serena, tranquila, confie em Deus, que tudo dá certo. Isso aí. Bom, gente, ó, a gente já é 9h29. Chegou... mas eu quero continuar, agora eu peguei gosto. Então, já, em breve você vai poder falar mais, Aldinha. Então, vou aproveitar, já que você quer falar, vou dar a palavra para você, Aldinha. Não, é verdade, porque antes, agradecendo a você, a Mar, pela exposição, foi muito esclarecedora. Eu acho que trouxe muita luz para várias pessoas aqui que estão vendo ao vivo e que vão ver depois. Essa apresentação vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, eu queria que você convidasse o pessoal para a semana que vem participar da nossa reunião. Pessoal, semana que vem nós vamos estar recebendo Paulo Henrique Figueiredo, que vai conversar conosco sobre o último livro dele, que é Nem Céu Nem Inferno, que fala sobre as contradições, né, sobre as adulterações ocorridas no livro O Céu e o Inferno. Então, olha, Paulo Henrique é uma pessoa difícil de conseguir, porque tem uma agenda extremamente lotada. Então, estejam todos conosco. Dia 4, sexta-feira, às 20h15, todos juntos novamente. Deixa eu fazer porque é que estão perguntando, se a gente colocaram aqui, né? Outras perguntas, se tiver, como é que faz? Manda para a gente pelo WhatsApp mesmo, e a gente vai vendo. De repente, dessas perguntas podem surgir outros temas de outras palestras dessa. O nosso propósito é estar aqui para a gente usar a doutrina para esclarecer, para confortar. Então, manda para a gente, porque pode virar tema de mais encontros, tá bom? Legal. Então tá, Martinha, obrigado. Obrigado, Martinha, obrigado, Alda, obrigado a todos que participaram aqui, e aqueles que também não participaram, mas estiveram aqui junto conosco. Então, esperamos todos na sexta-feira que vem, vai ser dia 4, né? 4 de dezembro. Isso. Exato. E acredito que amanhã o link dessa nossa reunião de hoje já estará disponível no YouTube. Então, fiquem atentos e repassem para mais pessoas, passem o link para quem tiver interesse. E assim a gente vai crescendo também em nosso canal e crescendo a divulgação da doutrina espírita, que tanto ajuda as pessoas. Então é isso, pessoal. Bom fim de semana para todos, boa noite, bom restinho de sexta-feira e até a próxima. Beijo, Tchau. gente. Beijos, Valeu. pessoal. Beijo no coração. Estudem o Espiritismo, que vocês vão se encantar com a doutrina. Tchau. Obrigada. Tchau, Cida. Lá em Ubatuba. É ele, Sidoca. Só Sidoca na praia. não tem jeito. A Sol e o seu Roberto e o Fabinho ficaram quietinhos, ó. Olha. Aprendendo. Ó. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.